Estamos no ar com A Palavra é Tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado, Alander Dias, o nosso jornalista sindicalizado. Olá, Isis. Olá, Vivi. Tudo Olá. bem? E hoje uma visita muito importante para nós. Isis Rodrigues Garcia, bancária, representante do Conselho de Gênero, Raça, Orientação e Acessibilidade da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Financeiro e à frente da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT-RS. Novembro Negro. Não deveria ser o novembro, né? A gente não deveria ter uma data para falar nem de mulheres, nem de negros, né? Nem de saúde mental, mas que tenha, né? Se for para a gente realmente levantar assuntos que possam mudar, né? Que sejam relevantes, que possam mudar a vida de cada um de nós. Queria que tu começasse te apresentando, Isis, o trabalho que tu vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? No movimento. Muito obrigada. Primeiro eu quero dizer da felicidade de estar aqui no Sindicato de Jornalistas, que são parceiros nossos, tanto dos bancários como na CUT, né? E para mim é uma honra estar aqui nesse novembro, né? O Novembro Negro Unificado, ele tem uma simbologia. A gente não pode negligenciar, né? Essa data e esse mês que é tão importante para a população negra. Aqui do Rio Grande do Sul, né? E no país todo, mas aqui no nosso quintalzinho é fundamental porque é um momento de reflexão e de resistência que, ao passar dos anos, aos que vieram antes de nós, né? Porque os nossos passos vêm de longe, resistiram para que a gente hoje pudesse, de uma maneira muito organizada, muito tranquila, a gente tratar das questões étnico-raciais que estruturam a nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu que sou uma mulher preta do sistema financeiro, eu sou o ponto fora da curva, porque esses espaços eles foram construídos para nós não estarmos, né? Eu não preciso aqui falar do resgate histórico de vários impeditivos que nos levaram a ter o mesmo pé de igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, as pessoas acham que a igualdade é uma coisa quase divina, né? Que Deus colocou todos iguais aqui, mas o que nós vivemos hoje é uma busca de uma equidade, o mesmo ponto de partida entre todas as pessoas que o racismo nos colocou num patamar de subalternização, né? E a nossa única diferença é o tom da nossa pele. Nós temos diferença absolutamente em nada, né? Nem na parte intelectual, nem como a gente fala, como durante muitas décadas pregaram o racismo científico, né? Que foi uma das violências que a gente sofreu inicialmente, né? E algumas pessoas ainda reproduzem isso. Então é muito importante que pessoas como eu, como Alan, estejam conversando contigo que não vive essa realidade, que todos nós fomos construídos em cima de um racismo estrutural. Todos nós. Então, nós também tivemos períodos da nossa vida que a gente tinha um pensamento branqueado, né? E aí, conforme a gente vai tendo conhecimento e pertencimento de quem nós somos e como a sociedade nos enxerga, a gente vai transformando isso em resistência e hoje, muito feliz, nós temos várias intelectuais e pessoas que conceituam, né, violências que a gente sempre sofreu, né? E nós que somos do mundo do trabalho, a gente consegue trazer à luz as questões mais pontuais, tipo assédio, sobre o sofrimento psíquico, né? Que a nossa população sempre sofreu. Sim. Mas a gente era conduzido a naturalizar as violências que a gente sofria. E aí as pessoas que fazem parte do sistema da branquitude, que não vivem a realidade da nossa pele, diziam que era mimimi. Nossa, que a gente se vitimizava. Quantas vezes eu ouvi isso, mas isso não é uma vitimização? Eu não, isso é o que eu sinto.
sistematicamente. Desde os primeiros anos iniciais na escola, as pessoas dizem pra gente que nós somos pessoas negras e então nós temos que estar naquele lugar ali. Até piadas desagradáveis. Sim, o racismo recreativo, como a gente chama, é uma coisa dura. Se vocês tiverem a oportunidade de ver um filme do Mussum... Eu estava pensando nisso. Ele em todas as sketches dele, nos Trapalhões, ele sempre mostrava resistência do lugar dele quanto preto. E as pessoas achavam graça, porque ele era talentoso realmente, mas ele dava o recado dele. Eu era criança naquela época e hoje eu vejo uma relevância na luta dele. Né? Mas o sistema da branquitude foi mais forte e eliminou aquele corpo. Né? Tanto que até tem uma informação que me chamou muito a atenção do ator que fala, Graça, Ali Graça, acho que é. E ele comenta Ailton Graça, é isso. E ele fala assim, eu vi umas 2 ou 3 entrevistas, ele começa sempre no mesmo ponto. Mussum não morreu pela bebida. Mussum não morreu, né, de cirrose. Mussum tinha um problema cardíaco. Porque daí já tá tudo estereotipado, né? Isso. É o negro bebum, né? Que fazia graça na TV e morreu. Coitado. E aí as pessoas esquecem que quando houve a falsa abolição, no dia 14 de maio, se criou a lei da vadiagem e aquela população negra ancestral nossa, eles não tinham comida, eles não tinham água, eles não tinham lugar para ficar. Simplesmente eles foram substituídos, porque tinha o olhar da peça, né? E peça a gente substitui. E aí, por que se criou esse estereótipo do bebum? Porque as pessoas pretas pediam água nas casas e eles davam cachaça. Então, como a gente falar do racismo sem a gente não falar de dor? E eu digo que é muito simples as pessoas não quererem falar de racismo, porque as pessoas não querem falar da dor, e principalmente da dor do outro. Elas já têm suas dores. Em alguns espaços que eu dou a minha palestra, minha contribuição, às vezes tu vê pessoas que têm a tua cor da pele chorando. E aí eu disse, então eu cheguei ao objetivo, que as pessoas têm que sentir a minha dor, senão elas não vão enxergar que é errado. Elas vão se isentar, tipo, eu não tenho culpa de ser branco. A questão não é de culpa, a questão de uma estrutura social que está esgotada o modelo. A gente não pode mais ver pessoas sendo chicoteadas no Instagram e tu não exigir a punição. Mas não é nós, pessoas pretas, são as pessoas que não vivem a nossa realidade que tem que se indignar. Sim. Que tem que ir nas autoridades. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com adolescentes, que os adolescentes pretos, eles sofrem a violência policial. Sim. Né? Que é um racismo estruturado em cima dos moldes da senzala. Por quê? Porque o jovem negro, na época da senzala, ele não durava mais que 20 anos. Eles não duravam, porque eles morriam de tanto açoite. Né? Então, aqueles reprodutores que eles escolhiam para criar as novas peças, eles mantinham, os outros eles matavam, porque tinha aquela reprodução de força de trabalho. Então, hoje em dia, os jovens negros vivem isso através da polícia. Eles não permitem que os jovens durem mais que 20 anos. E aí, esse sistema ele é naturalizado, porque as pessoas veem as notícias, tinha um possível envolvimento. É sempre um possível, nunca se prova nada. E aí aquela mãe perde aquele filho, né? Mãe e pai, mas a maioria das mães são solo, as mulheres negras, né? Que também é uma outra questão que é a solidão da mulher negra, né? Que ela vive, por quê? Porque a estrutura social não as vê como um sujeito de valor quando vai construir uma família. Ela está sempre sozinha, né? Então, assim, quando ela se propõe a fazer com que aquele filho estude, que ele coma direito, que ele ela está num território totalmente hostil. E aí, quem é mulher preta sabe. Se a gente não tem filhos, a gente tem sobrinhos, a gente tem afilhados, a gente diz, desde pequeno, não corre. Sempre quando sai de uma loja, guarde a nota. Sempre.
E tu não precisa dizer isso pro teu filho. Tu não precisa dizer isso pro teu sobrinho. Faz parte da nossa cartilha. Para quê? Para que eles sobrevivam ao sistema da senzala, de durar até 20 anos. Eu tenho várias amigas minhas que perderam seus filhos já. Então isso não é relevante falar sobre isso. Claro que é. Exato. Então, são reflexões que eu não teria feito agora se tu não tivesse levantado essa questão, com certeza. É isso. Então, assim, todas as questões, a gente que vive o mundo do trabalho, ele é um espelho das relações sociais. Tu vai sempre buscar o teu igual. Tu não vai buscar aquele que tu acha que tem que ser incluído. Tu até pensa nisso, mas chega na hora, tu compactua, que eu chamo do pacto da branquitude. Ou tu te cala, ou tu acha que... Não, mas buscaram o melhor, mas tu não questiona. Por que não tem um diferente de mim aqui? Né? Por quê? Porque vai se deflagrar as reais diferenças. De origem, de pensamento, né? Às vezes, quando a gente vai buscar alguns espaços, né? Eu digo espaço acadêmico, às vezes um jovem negro, ele entra com uma concepção de quem ele é e ele sai totalmente branqueado. Ele sai totalmente, bom, agora eu tenho um nível superior, a minha vida vai mudar, e aí quando ele vai para o mundo do trabalho, ele enxerga que ele é uma pessoa preta. Tem um choque de realidade, né? Com o mercado de trabalho. E aí, às vezes, tem uma oportunidade, dribla aquilo ali, mas não reflete mais sobre isso. E a gente tem que pensar, eu sou uma mulher preta que eu não falo por mim somente. Quando eu falo pelos meus iguais. Né? Porque é isso, o que eu quero para mim, eu quero para todos. Que seria o justo se realmente tivesse sido construído no país uma democracia racial, nós seríamos todos oportunizados, todos valorizados na cadeia produtiva, mas a gente não é. A gente é escolhido pela cor da nossa pele em ser a base da pirâmide. Né? Então, e aí isso vem de toda a estrutura. Desde dos anos iniciais nas escolas, quando a professora e o professor, que eu digo, eles não são educadores, eles instruem as crianças para que tenham conhecimento, né? E aí, quando tem uma realidade diferente num mesmo núcleo, vem uma criança preta, né? Que tem vários irmãozinhos e que ela chega na sala de aula cheirando xixi. Aí as pessoas acham assim, não, a mãe é uma relaxada, não lavou essa criança. Aí eles esquecem que no território onde ela está não tem saneamento básico, que ela tem às vezes uma cama para todos os filhos dormirem, o menorzinho faz xixi no maiorzinho. Ela não tem uma quantidade de roupas para os filhos dela trocar. Então ela quer que o filho dela estude. Então ela manda como pode. Aí chega a professora, não pega nem na mão daquela criança. Aí quando chega na sala de aula, ela bota lá na última fila da classe. Esses recortes sociais são muito... Eu tenho uma lembrança, eu era adolescente, eu estudei escola pública, todo o primeiro e segundo grau, e a minha mãe trabalhava, ela era daquelas da monitoria, e tinha um menino que exatamente era isso, as pessoas se afastavam dele porque ele cheirava fumaça. Porque, no inverno principalmente, porque para eles se aquecerem, a mãe fazia aqueles, uns fogareirinhos, né? Um fogareirinho. E aí eu me lembro que a minha mãe e uma outra senhora que era da merenda, assim, elas se organizaram entre elas para ele também não ficar muito tímido, né? Ele chegava mais cedo, ele tomava banho na escola para poder seguir a vida. E aquilo era uma coisa que eu achava assim, eu dizia, pô, né, que legal que minha mãe tá fazendo isso, mas por quê? Que porcaria que essa professora não... As professoras não queriam o menino na aula. Não queriam, exatamente. Isso que fez com que a minha mãe se movimentasse para tentar dar o jeito dela, que a minha mãe sempre disse, eu sempre dou meu jeito, eu não desisto dessas crianças. E nunca desistiu. E, sabe, assim, isso eu tenho uma memória muito...
E é um menino maravilhoso. Depois, infelizmente, não teve um fim muito bom também, porque ele morava ali naquela região, eu sou daquela região do Jardim Botânico, ali tem a vila do outro lado, né? E aí, Cachorro Sentado. E ele era... Foi submetido ao tráfico. Na verdade, não. Ele era catador e numa briga... Estava no lugar errado. Estava no lugar errado. Numa briga, foi esfaqueado e morreu. Então, assim, todo esse ambiente de violência, né? É muito complicado. E eu acho que a disparidade também, né? Da escola pública para a escola particular, ela também é muito assustadora. É gritante. Quando a gente lida com essas realidades, a gente diz o quanto o sistema... ele não prepara qualquer profissional para enfrentar isso. Porque uma professora e um professor que vai para a sala de aula, ela tem a sua realidade bem construída. E ela está ali exercendo o seu trabalho. Ela não é mãe e pai de nenhuma daquelas crianças, né? Mas ela tem que ter esse olhar. Por que ele vem assim? E quando ela vai cobrar da mãe, ela tem que entender que a mãe, ela não vai dizer, eu vou tentar trazer o meu filho de uma forma diferente. Ela vai dizer, é o que a gente tem. Entendeu? E às vezes, há um convencimento das crianças pretas saírem da escola. Sim. Sabe? De ouvir assim, mas por que tu traz teu filho aqui? É pelo Bolsa Família? Que ótimo! Que o Bolsa Família proporcionou 93% das mulheres sair do nível de violência doméstica. Exatamente. As pessoas não refletem sobre isso. Que elas sofrem violência também, às vezes doméstica, e têm condições, mas aquela que não tem escolha. Né? Pelo fato de não ter políticas públicas justas. A gente continua vivendo um apartheid econômico nesse país. A pobreza ainda ela tem cor. Né? Por quê? Porque os territórios foram construídos estrategicamente. A gente vê isso na cidade de Porto Alegre. É remanejamento de vilas. Eles mandam as vilas lá para um lugar mais distante possível, porque a sociedade... E o sistema da branquitude ele tem que estar no privilégio e ele não quer ver aquela realidade triste. Que foi, infelizmente, foi uma questão estatística, né? Numérica, na verdade, eu ia dizer. A gente tinha uma quantidade de população e o que a gente faz com todos? Não, nós temos que exterminar alguns, para que outros possam ter o privilégio, que foi o que a gente viu, né, no país, quando essa estrutura social foi construída, que a gente via os imigrantes europeus vindo, convidados a vir para cá. Né? Vocês conhecem o Museu lá dos Pretos em São Paulo, que era praticamente um hotel para receber as famílias europeias, porque elas vinham fugindo da fome, fugindo da guerra, e aí elas vinham para cá e elas tinham terras, oportunidade. Elas só precisavam disso. E fizeram com os nossos ancestrais, não. Em 2 anos não vai ter mais preto no país. Só que eles esqueceram que eles nos ensinaram a se reproduzir na senzala, né? E aí veio o colorismo. Então vamos branquear essa sociedade. E aí foi mais uma violência que a gente foi submetida, porque isso nos confundiu. Quem somos? Né? A gente vive isso até hoje. Os casais interraciais, não tem nenhuma criança que diga, mãe, o que eu sou? Eu sou negro ou sou branco? Aí tu tem que dizer, meu filho, tu é tão negro ou tão branco. Tu é uma mistura de 2 etnias. E tu é isso que tem que lembrar. Que as pessoas, quando tem esses casais interraciais, que um nasce mais pendendo para o lado afro e para o lado branco, as crianças dizem, eu tenho um irmão negro. Não, tu é tão negra quanto teu irmão. Porém, geneticamente, tu puxou mais a um lado do que o outro. Isso é interessante porque na família da minha mãe, o avô dela
era negro, eu não conheci. Sim. A avó dela era espanhola, Uhum. também não conheci. Uhum. Mas a minha avó, com quem eu convivi a vida inteira, Sim. ela era uma mulher parda, ela Aham, era uma mulher isso, negra, mas miscigenada. ela se dizia branca. Branca. Uhum. E ela tinha irmãos, e irmãos mais morenos, como ela dizia, Isso, né? Irmãos, o fulano é mais moreno, É. mas ele tem olho claro, o Beltrano não sei o quê. Nós não somos negros. E eu achava aquilo, eu sempre achei um pouco assim estranho, confuso, né? E claro, depois o tempo foi passando e eu fui entendendo um pouco mais. Mas claro, era uma necessidade que ela naquela época também tinha de se impor, né? Na de sociedade. se valorizar. Eu tive já que eu tive essa chance, né, digamos, de ser branca, eu vou continuar dizendo que eu sou branca. Vou continuar dizendo e vou negar a minha origem, que é uma coisa origem muito triste, é uma origem que ninguém... até então a gente tinha motivo de orgulho, que a gente não sabia da nossa ancestralidade, foi rasgado, foi eliminado todos os escritos possíveis de uma herança positiva da nossa população. E a gente sabe que nós trouxemos, tudo partiu da civilização africana. Né? O Egito é o berço da civilização. Exatamente. E as pessoas, a Cleópatra não era loira, sinto muito dizer, ela não era loira nem tinha olho azul. Quem tinha olho azul era a Elizabeth Taylor. Exatamente. A Cleópatra não tinha. Então, assim, esse idealismo, né? É a supremacia branca, né? Que partiu, lógico, dos Estados Unidos, que eles são os imperialistas, né? Então eles criaram aquele nicho do cinema e foram se apropriando da riqueza da história, né? Das mitologias, né? E foram branqueando, e aí as pessoas foram naturalizando aquilo e se encaixando naquele lugar. E aí nós, pessoas pretas, a gente entrava ia ver televisão, era novela, só novela de escravos. E filmes também, era só os negros no gueto, às vezes algum filme que tinha a parte musical do blues, do jazz, aí tu via aqueles conjuntos negros, tu já ficava feliz de ver, mas depois mostrava a realidade deles, que eles não conseguiam se apresentar nos lugares, que eles era sempre uma penúria, né, a trajetória. Então, assim, nós estamos num momento de fazer essa reflexão. Eu sempre digo, a grande frase, né, da Angela Davis, não basta ser racista, tem que ser antirracista. O que é ser antirracista? É isso que tu está fazendo aqui hoje. Te comprometendo a fazer essa troca comigo, que não vivo a mesma realidade que tu, que só estou aqui porque eu tive uma boa educação e oportunidade. É só o que a gente precisa. E aí tu vê... essa iniciativa é sobre a política antirracista. O antirracismo é isso. O problema do racismo não é do preto. É do sistema da branquitude conosco. Que ainda não resiste em nos valorizar, nos aceitar. Quando a gente entra em espaços como esse, a gente se compromete até o fio do cabelo. Exatamente. Para falar sobre isso, para falar que é possível sim. Eu não sou a única bancária do sistema financeiro. Nós vamos ter agora, dia 10 e 11, o nosso Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. Ele é uma construção de décadas, de poucos pretos que se comprometeram em falar sobre isso e convencer o sistema da branquitude que tinha relevância. Vivemos num país capitalista? Vivemos. As pessoas que não têm a cor da minha pele dizem assim, mas é moda agora, né? Vocês estão em todos os espaços. E não somos moda. Nós sempre estivemos aqui. Só que agora a gente tem uma outra consciência. Então, a tendência é vocês nos verem mais. Exatamente. Nos meios de comunicação, nas novelas, nos filmes, porque nós não vamos voltar para a senzala. Tem duas coisas bem interessantes aí que eu queria, antes de entregar para o Alander. A primeira, que logo que eu conheci o Alander, uma das coisas que eu achei fantástica, ele disse assim, não, porque eu sempre gosto de dizer, né, que ele é um dos nossos estudantes sindicalizados, eu vim porque eu me senti representado na Vera deles. Exatamente. A importância da representação. Fundamental. Do acesso, né? A gente conversava aqui nos bastidores, né, sobre várias construções sociais, sobre essa questão do acesso. E até a Isis falou uma frase bem interessante, que é, nos deem um acesso que a gente vai mostrar que a gente é capaz. Então, dentro de todos esses acessos que a gente vai conquistando, né, nada é
é de graça, é posicionamento. Eu queria entender também assim, o que a Isis acha dessas questões de contratações afirmativas dentro das empresas, porque a gente falou que chega novembro, os RHs procuram a gente para fazer ações e tal. E dentro do Cindy Jorge, por exemplo, eu me filiei, me associei por causa da Vera assim. Representatividade. Exatamente. E daí fui conhecendo outras representatividades. Hoje tu é do nosso GT, né? Do GT, dos jornalistas afro-brasileiros. Estou engatinhando ainda, mas eu estou aprendendo muito, né? Vocês sabem que existe esse conceito da territorialidade, né? A territorialidade, ela é sobre isso. É um conceito da diáspora africana, né? Que esses territórios que nós fazemos parte, eles têm que ter essa representatividade. Nunca o Alan ia se motivar se não visse uma igual a ele aqui. Porque ele vê que é possível, né? Quando a gente fala dessa questão da oportunidade, a gente também tem que entender que nós somos submetidos a um outro sistema de violência, que é não errar. Nós não podemos errar. Nós temos que ser, já que nos aceitaram nos espaços, nós temos que ser os melhores. Se tu erra, o olhar para ti é diferente do que se eu errar. E se eu errar, vem toda aquela construção que o sistema racista tem para comigo. Tipo, eu tive a oportunidade, eu não estou valorizando aquela oportunidade. Por quê? Porque o sistema vê que não era para mim estar ali. Então, se eu estou ali, ou eu tenho que me adequar, eu não posso questionar e eu não posso falhar. Que todos se acham no direito de me cobrar. Você não é cobrado da mesma maneira. E isso a gente tem que tratar como uma ponta, uma forma estrutural das relações raciais. Tá? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro, tenho falhas, tenho equívocos. Então eu tenho que ser vista da mesma maneira. Se eu... já dizia isso pra ti, tu é maravilhosa. E quando tu errar, não é tão maravilhosa. Por isso que não dá para manter ela aqui. O sistema da branquitude, ele protege os seus iguais. E ele cobra dos que não são. E que não foram contabilizados na estrutura social. Quando a gente fala de orçamento, né, bote o pobre no orçamento, que agora a gente tem um governo que minimamente olha, porque nós não vivemos num país de uma democracia plena. Não, a gente não vive. A nossa democracia é uma adolescente. Ela tem muito que avançar em termos de democracia, do conceito de democracia. Então, nós que somos as pessoas pretas, a gente tem que sempre trazer, quando se fala dessas relações, trazer a diferenciação. Nós não temos o mesmo ponto de partida. Fomos construídos socialmente para... imagina... Passa pela tua cabeça, só pelo fato de tu ter a cor da pele diferente, tu demorar 50 anos para ter direito a entrar numa escola? Isso é um abismo que a gente não consegue romper até hoje. Porque foram criadas leis impeditivas de tu te tornar, de botar o teu intelecto. Eu sempre digo, os meus ancestrais todos eram autodidatas. Ninguém ensinou eles a nada. Ou eles trouxeram dos ancestrais africanos que ensinaram para eles, ou eles observaram para aprender. As pessoas aprendiam a ler observando. E depois ensinavam os seus, lá nos seus territórios, nos seus quilombos, né? Nos lugares onde eles minimamente resistiam. Então, eu digo, nós somos uma potencialidade absurda, mas o Brasil foi o país onde mais funcionou o racismo. Porque eles nos confundiram, a gente foi submetido a esse processo de colorismo, né? Da gente, vamos melhorar a raça. Quem não ouviu isso dentro de casa? Eu ouvia da minha avó, tem que melhorar a raça. Melhorar a raça. Clarear. Entendeu? Isso aí. A raça. Entendeu? Por quê? Porque era a eugenia, né? Trazer a luz da questão é que
pessoas que têm mais melanina na pele, elas não vão se tornar indivíduo, só se elas se submeterem ao branqueamento. Né? Então a gente... Toda essa questão estrutural, ela reverbera no mundo do trabalho, ela é um espelho. Sim, nós tivemos um caso bem recente e com o jornalista Luiz Henrique na Câmara de Vereadores, onde ele teve um cerceamento profissional e uma agressão que não foi simplesmente uma agressão jornalística. Ele é um homem negro, ele era o único negro naquele ambiente. Até então, em 50 anos, nunca tinha acontecido nenhum tipo de violência contra um jornalista e foi contra um jornalista negro. Né? Então, nós fizemos uma representação junto com 40 entidades, dizendo, não, isso precisa parar. E os dois vereadores brancos ali, né, bem brancos e bem dedo em riste, achando que estavam corretos e querendo impedir o trabalho dele, né? Então, assim, e até me chamou muita atenção no dia que nós fizemos a representação, que nós entregamos com as entidades, uma das meninas que estava representando, eu acho que era Sintergues, eu não me lembro, Simpa talvez, disse, se nós nos calarmos agora, as crianças que hoje estão na escola, os jovens que estão na universidade, que estão se colocando no mercado de trabalho, vão dizer, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa chegar lá? Isso. Porque ele chegou lá e está aqui passando por essa humilhação, por essa agressão. Né? Por esse racismo. E aí realmente é aquilo que tu comentou lá no início. Aí a hora que eu parei e pensei, é verdade, eu pensei no Luiz Henrique, na mesma hora eu falei, claro que isso é um ato racista, mas eu não consegui fazer toda essa relação de que isso é muito mais cruel, porque tu tá fazendo que uma criança diga assim, ué, eu não preciso ir na escola, pra quê? Porque eu vou virar o quê? Jornalista pra apanhar daquele vereador branco? E aí tu imagina pra gente, eu não tenho filhos, mas tenho os meus sobrinhos, meus afilhados, tu dizer pra eles, não, estuda, porque tu vai conseguir um lugar melhor. A gente não tem essa garantia, mas a gente tem que fazer com que eles acreditem. Sim. Pra eles chegarem num patamar nosso. Né? De ter uma oportunidade, olha, então, qual é o questionamento do não poder estar? Se eu cumpro todos os pré-requisitos, né? Então a gente faz isso com a juventude, mas é muito fácil eles desistirem, porque o não a gente sempre tem. Exato. E eu digo, nós pessoas pretas, a gente tem, além do não, a gente tem uma interrogação na testa. Quando chega no lugar, quem é ela? Por que ela está aqui? De onde ela veio? Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Aí as pessoas ficam, ah não, então, mas tá, é isso. Não é tão preta, não é tão isso, tão aquilo, tão aquilo. Então, assim, vão nos reduzindo de uma maneira muito natural. E o Rio Grande do Sul tem esse recorte racista. Totalmente. Um estado que tem 70 quilombos titulados e as pessoas acham que a colonização é italiana, é alemã. Exatamente. Entendeu? As grandes festas elas são direcionadas para o modelo europeu. Né? Tanto que uma coisa que sempre me chocou muito foi quando mudou a questão do carnaval, né, que mudou o local. Para mim isso é o maior exemplo de marginalização, de exclusão. Né? Isso aí não, tira dali. Porque onde foi colocado, exatamente, no local de difícil acesso, para que realmente, então, eles, né, eles que se divirtam lá. E aí, esqueci o nome. Viviane. E aí acontece o seguinte, quando se joga uma cultura para um lugar de marginalização, é porque não vem como uma cultura. Sim. Vem como quase um ritual dos pretos. E aí a gente vai assistir o carnaval e as pessoas que estão nos carros alegóricos, elas não são pretas. Quem está empurrando o carrinho lá é preto. E se eu não me engano, Porto Alegre é a única capital do Brasil que o carnaval não é no centro. Isso aí, é isso. É incrível. Tiraram, né, da Augusto de Carvalho. Sim. É surreal. Entendeu? Porque a gente vive um racismo estrutural gritante aqui. Bom, não é à toa que o Rio Grande do Sul é o estado que menos evolui, menos desenvolve. Porque as pessoas têm esse orgulho. A gente viveu há poucos meses aí a questão do hino. O hino, eu fui na audiência pública, era quase um deboche. Pessoas dizendo que elas também foram discriminadas, elas sofreram racismo, que o pai botava para capinar na roça. Então elas
reduzem a questão racial e diziam assim, mas vocês querem alterar o hino. Em nenhum momento a gente queria alterar o hino, a gente queria retirar a estrofe que as nossas crianças são obrigadas a entoar nas escolas. Que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Ela abre um livro de história, quem é o escravizado? É um igual a ela. E aí nós fomos submetidos a essa violência e as nossas gerações, das nossas crianças, continuam sendo submetidas. E aí quando tu vai debater com os nossos representantes políticos e que ganharam o voto preto, eles dizem que não, aquilo ali não fere. E a representatividade... Porque não nos escutam. Me chamou a atenção também com essa andança pela Câmara que a única vereadora negra né, é a Karen Santos, do Sol. A vereadora hoje, porque todos foram para deputados estaduais. Então, assim, nós só tínhamos, na busca, né, até uma das nossas colegas, Eliane, falou assim, não, vamos conversar com alguém, né, alguém do núcleo, papapá. Daí fomos ali, fomos buscar, né, não, só ela. Só, não menos importante, maravilhosa, extremamente acolhedora, mas realmente essa representatividade também dificulta na hora de formar, né, os grupos e formar opiniões, de criar consenso. Mas isso até dentro do próprio jornalismo, né? Eu consigo contar nos dedos, talvez, quantos âncoras negros nós temos nos programas. Exatamente. Quando se fala em debate político, eu olho muito a Globo News, eu gosto dos debates. São poucas pessoas negras que estão ali, principalmente mulheres negras. E quando elas falam, é de uma potência que me impressiona. Eu digo, nossa, mas por que tão pouco espaço, né? É isso. Então, eu sempre me questionei isso dessa observação social e do poder das imagens. Né? Hoje eu estou aqui, estou com acesso, né? As pessoas estão me vendo aí no podcast, mas eu não quero que fique só em mim realmente. Esse trabalho que a gente vem fazendo, que venham outros, né? Que nos cedam e tudo mais. É que as pessoas, nós fomos privados de conhecimento estruturante. Tá? Quando a gente vai estudar a nossa diáspora africana, a gente conhece hoje que o princípio da coletividade foi a nossa diáspora que trouxe. O europeu, ele não vivia no coletivo. Ele sempre viveu nessa relação opressora e individual. A ancestralidade africana que trouxe o conceito de coletividade. Porque nos nossos reinos, por exemplo, as crianças não eram cuidadas só pela mamãe, o papai. Não, era toda a comunidade que cuidava daquela criança. E a gente vive até hoje isso. O acolhimento. A gente vive até hoje isso nas vilas, nos lugares periféricos e pretos. Os nossos ilês de matriz africana é isso, é a coletividade. Ninguém sai de lá sem se alimentar, ninguém sai de lá sem estar com uma cura quando busca uma doença, e as crianças são todas acolhidas de uma maneira coletiva. Então, esse princípio é que a sociedade ainda ela não valoriza. É o individualismo, é a tua meritocracia, né? Tu é porque tu buscou o teu ideal, e as pessoas não entendem que o sistema ele tem que oportunizar para todos. E isso é um princípio da coletividade e não era colocado, por quê? Porque veio da nossa ancestralidade africana, né? Então, aí tu vê, e aí tu vai ver a geopolítica, né? Até a questão do reducionismo do continente africano. As pessoas acham que a África é um país. Não, a África é um continente gigantesco, mais de 54 países, e com idiomas, nós não é como eles falam, né? Eles reduzem também que lá não é idioma, são dialetos, são... Sim. Não, eles falam vários idiomas da região deles, né? E que nós poderíamos falar esses idiomas, mas o sistema europeu opressor, ele escolheu quais seriam os idiomas a ser compartilhado, né? E isso, então, todo esse abismo cultural de pertencimento era óbvio que ia chegar nesse lugar, né? E a gente vive hoje no século XXI, mas a gente tem uma lei do tempo do Império, né? O judiciário ainda segue regras quando a gente não pertencia a um sistema. Então, tudo isso reverbera o alto índice de encarceramento,
O encarceramento ele tem uma cor, ele tem uma diretriz, né? Quando um homem negro, uma mulher negra, ela está envolvida em algum delito, ela vai ser penalizada e vai ser tratado o processo dela como segunda, como é que é? Não, é segunda e terceira prioridade ou engavetamento daquele processo, ninguém vai se interessar. Hoje em dia existe um jurídico de pessoas pretas que viram essa necessidade de tratar dessa questão, mas ainda não é o certo, porque ainda não é uma política antirracista. Os juristas, advogados, brancos também têm que se comprometer e ver que aquele processo não era para ter aquele desfecho. Né? Então, todos esses lugares onde nós somos marginalizados e esquecidos, eles têm uma geração de pessoas ali. Né? Aquele homem, aquela mulher que estão encarcerados, onde ficam os filhos deles? Em que condição? E as pessoas dizem, não, recebem auxílio, como é que é o auxílio prisional? Sim. O auxílio prisional só recebe aquele ou aquela mulher preta que tinha carteira assinada fora daqui. Não recebe nada. E as pessoas saem dizendo como se fosse um auxílio para todos. Sim. Que as pessoas ficam lá tomando sol. E recebem ainda e tira delas. Sabe? Isso é o que o capital faz, né, com as pessoas, de inverter quem paga o quê. Em uma entrevista com o Renato Dornelles, jornalista da diretoria aqui do sindicato, ele fez alguns documentários, né, sobre a violência prisional, encarceramento, e o último é sobre a vida das mulheres, né, encarceradas. E ele falou uma frase que me deixou muito tocada, assim, que é a questão que quando um homem é preso, ok, o homem é preso, aí a mulher fica cuidando dos filhos. Quando a mulher é presa, acabou a família. Né? E aí ele ainda levantou exatamente esses dados. E quando essa mulher ela é negra, vive numa situação periférica, acabou, né? Tu não tem mais o que fazer. Eu sempre digo, são os saquinhos de cimento que vão colocando nas costas da gente. Porque sempre a questão racial é ela que estrutura. Por isso que eu digo, não existe... se não falar de mulheres, de raça, não vamos poder falar de classe. Tá? Sobre isso. As pessoas veem muito na questão de classe. Não, a questão é de gênero e de raça, principalmente. Djamila Ribeiro fala muito bem sobre a questão da mulher, que a mulher é o outro do outro, em questão de indivíduo. Primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra. Então, quando uma mulher negra se movimenta, como a Angela Davis fala muito bem, toda a sociedade se movimenta com ela. Sim. Porque nós temos todos esses reveses que dizem pra gente que nós não somos nada. Por isso que quando eu, quanto mulher preta, que eu chego num lugar que é de hegemonia branca e eu me manifesto, as pessoas se incomodam. As pessoas dizem, mas quem ela pensa que ela é? Porque eu não posso ter opinião, eu sou arrogante quando eu tenho opinião. E aí eu digo, meu Deus, mas eu não falei nada diferente do que a minha companheira falou. Mas pelo fato de eu falar, incomoda, e as pessoas dizem, não podia falar assim. Sim. Eu não. Se eu não falar, quem vai falar? Tu vai falar por mim? Não. E aqui entra um pouco do feminismo hegemônico também? Também, sem dúvida. A gente fala, né, do feminismo negro, que eu bebi muito da fonte da Lélia Gonzalez, que foi uma grande defensora desse feminismo. Mestra. Né? Mestra. Nossa. E a gente entende que a questão, quando se criou o sufragismo, né, e as mulheres brancas de classe média queriam queimar os seus sutiãs, queriam ter uma vida que também não eram vistas como indivíduo, eram vistas como uma peça de exploração, né, e de reprodução. Quem cuidou dos filhos dela? Quem cuidou da casa delas? Foram as mulheres invisíveis pretas. Elas que amamentaram os filhos daquelas sufragistas, que limparam a casa, para elas poderem ir para a luta. E chegou na hora de equalizar isso, as mulheres pretas foram esquecidas
pelo feminismo. E aí, né, minimamente, mais uma vez as mulheres negras tiveram que engolir o seu orgulho, o seu posicionamento e se unirem a esse feminismo. Né? Mas hoje em dia já não, a gente já discute o feminismo sob uma outra ótica, né? Porque tem coisas que são bem mais estruturantes, que é o pacto da branquitude, é quando eu estou numa reunião com mulheres e eu sou a única negra, e aí as pessoas falam como se eu não estivesse ali. Normalizam a questão, uma única questão, que é de ser mulher, mas não vem a questão de ser uma mulher preta. Não se sensibilizam, não só dizem, a gente sabe o que tu passa, deve ser horrível. Mas o que a gente faz para transformar isso? É me ouvir, é a gente fazer essa troca, como eu sempre as ouvi. Né? E respeitei, porque eu acho que a mulher é a potência do mundo. A gente muda o mundo, né? Só que a gente tem que olhar que dentro dessas mudanças tem esse escalonamento do sistema da branquitude. Então, é mais difícil? É sempre mais difícil, porque tu tá convencendo os diferentes. E às vezes quando tu vai convencer os iguais, também tem essa resistência, porque é uma questão de uma mentalidade branca, né? As pessoas têm a mentalidade branqueada para poder fazer parte. Às vezes é uma questão de sobrevivência. É isso, entendeu? Né? Todo ser humano ele quer fazer parte de um grupo, de uma família, de algo. E aí, às vezes, para te fazer parte daquele algo, tu tem que te adequar. Quantas vezes eu tive que me violentar no meu estereótipo quanto negra. Alisa o cabelo, faz isso, porque senão tu não fica dentro do banco. Senão o gerente vai chegar pra ti, tu não vai pentear o teu cabelo. Eu ouvi isso. Sim, quando estava no cabelo preso. Não vai pentear meu cabelo? Não, eu pentei. Mas tu fez uma escova no teu cabelo também. Eu sempre dizia. Sim. Também fez uma escova no teu cabelo. Mas por que eu não posso usar o meu cabelo? O que te incomoda? É porque o racismo estrutural, institucional, ele manda. É um modelo. Então, assim, tu adequa aquela ali que não tá... Já temos que aturar a cor da pele dela. E ainda ela vir com o cabelo dela, que é um cabelo que a gente cresceu dizendo que era sujo, porque a gente não tem a mesma fibra capilar. Então o nosso cabelo esconde coisas. Eu tive uma amiga minha que em Santa Maria que ela ia entrar num lugar para se divertir e o rapaz botou a mão dentro do black dela. Talvez não tinha uma arma. Isso é de uma invasão. Eu sofro não, mas eu sou submetida a algumas questões. Às vezes eu estou nos lugares e as pessoas vêm botar as mãos nas minhas tranças. Aí eu não te autorizei a tocar nas minhas tranças. Eu mexo no teu cabelo. A gente passa por isso. É tão lindo, mas a mão já vai. A invasão dos nossos corpos ela é permitida o tempo inteiro. As pessoas vêm, elas têm que me abraçar. Por que tem que me abraçar? Porque tem que te tocar, porque acho que é permitido te tocar. Isso é uma relação muito... E homem e mulher, é muito isso, assim. E então eu me preservo. E às vezes tu tem que ser um pouquinho ríspida, tem que dizer, não toca no meu cabelo. Sim. Eu não toquei no teu, por que tu tem que tocar no meu cabelo? Ai, desculpa. Tá desculpado. Porque se a gente não fizer isso, as pessoas não se acostumam que elas não têm esse direito de tocar. E aí vai em relação à violência do corpo da mulher negra. A mulher negra ela tem que estar solícita. Se ela não está solícita, algum problema tem. É mal amada, é isso, é aquilo. Botam vários estereótipos na gente quando a gente tem uma determinada postura de respeito. Tá ligado ao respeito. Eu disse eu respeito para ser respeitado. Mas quando eu não sou respeitada, eu me pronuncio. Exatamente. Porque é isso para as pessoas se acostumarem.
E dentro dessa programação que vai acontecer no Cine Bancários e no sindicato, né? Eu digo Cine Bancários porque eu frequento. Mas é Cine Bancários. E foi ali que eu recebi um folder, achei bem legal. Do Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. A gente vem de uma construção, através do CEGROS, né? Da gente referendar sempre em algum estado esse fórum, que é para a gente movimentar os bancos, as contratações de recursos humanos, os critérios de permanência, porque a gente tem uma inserção da população negra nos bancos, mas ele tem um alto nível de demissão, por causa daquela questão do que a gente não pode errar. Sim, isso é uma estatística que vocês conseguiram. Entendeu? Então, assim, através disso a gente sempre colocou como uma pauta permanente de ter esses fóruns, para a gente discutir até onde chegamos, já evoluímos bastante, né? Mas a gente quer que o espelho da sociedade seja refletido dentro das agências locais. E não é, né? A gente chega ali, eu fui à Bahia e eu contei nos dedos os funcionários pretos. Num estado que eu imaginei, bom, vou chegar lá, todo mundo preto dentro dos bancos. Não. A branquitude ainda ela ocupa esses espaços que são espaços valorizados. E são espaços de um salário justo, de uma organização sindical muito forte, que é o sistema financeiro. Então a gente sempre discute sobre isso, porque nós não vamos durar para sempre, né? E a Isis uma hora vai se aposentar, e aí tem que vir outras Isis. Sim. Para continuar a incluir. Então a gente sempre trabalha existem as comissões dos empregados dos bancos, né? E essas comissões a gente sempre leva essa questão. O que está sendo feito para incluir? Vocês criam um critério já que exclui naturalmente a maioria da população. Nível superior, né, acadêmico, idioma fluente. Cadê a população negra inserida nisso? Tem que criar critérios que primeiro mostrem a potencialidade daquela pessoa negra e depois ela vai ter que ter um prazo para atingir esses critérios. Ela não pode ser um impeditivo. E é isso que já acontece. Já tem esse impeditivo, aí diz assim, bom, como é que um preto que mora lá na Restinga, que não teve condição de cursar uma universidade, porque não conseguiu nem acabar o ensino médio, mas é de uma inteligência absurda e gosta de lidar com números, ele vai ter oportunidade de como? Ele vai ter oportunidade de limpar o banheiro do banco. É isso que ele vai ter. Quando ele chegar lá e mostrar o currículo dele, nem existe. Então é sobre isso que a gente tem que conversar também. Que tem vários... Lógico que os bancos, eles são bancos de mercado, né? Então, o que precisa um banco de mercado hoje? Seja um bom vendedor. Que tu convença aquele aposentado a fazer aquele consignado. Por que ele tem que ter o MBA, eu não sei o quê, só para ler estatísticas de mercado? É importante, mas o que vai trazer o cliente a comprar aquele produto é o convencimento dele. Não, e tu estando dentro dessa empresa, deste banco, o banco pode te oportunizar cursos, especializações, bolsas. É isso, e que a gente tinha, eu sou da geração dos estágios. Sim. Estágio no ensino médio. Aquilo ali que te abre porta para entender o que é o mercado de trabalho. Aquilo ali que te motiva a estudar, tu vê aquela funcionária pública que fez um concurso ali, e aí tu chega, eu vou fazer também, porque agora eu sei como funciona. Os próprios cursos técnicos que tinham, né? Eles eram muito importantes para a inserção no mercado. Porque existem setores do mercado. Então, nem todo mundo vai pender para aquela área. Tem outras. Tem pessoas que se adequam perfeitamente em trabalhar numa fábrica, né? E outras trabalhar num banco, e outras trabalhar num jornal, numa revista. Né? Mas como a gente oportuniza se o critério já é excludente para determinada população, que não tem acesso?
Como é que uma pessoa que não tem uma família que possa dar passagem para ela, que agora tiraram as passagens escolares, né? Os jovens não tem mais nada, é aquele tri ali, né? E tiraram, eu nem sabia que não tem, mas nem um passe livre. Não tem. Ah, é verdade. Então assim, ó, jogar a população invisibilizada no seu território e pronto. Não é para tu vir, né, usar a cidade que tu paga imposto, porque todo mundo paga para estar aqui, né, na nossa cidade. Então assim, esse é o nosso objetivo, da gente questionar os bancos, né, desses critérios excludentes. A gente tem alternativa, de primeiro dar a oportunidade e condições, porque esses bancos eles são milionários, eles lucram milhões e eles falam muito na responsabilidade social, mas aí tu vê o nome deles, está na Copa do Mundo, tá só essas coisas que eles financiam de fato e botam dinheiro, não na questão social que vai atingir a população, né? Então a gente sempre vem incomodando nessa questão. Fala em inclusão, mas incluir como? A gente, às vezes, apresenta projetos para a gente que é para incluir dentro de uma incorporação do banco, mas não é como bancário. Então, isso não nos serve. Ajuda essa juventude a ter uma perspectiva, mas não inclui no mercado, no sistema financeiro. Eles são como há anos atrás que a gente tentou bancarizar as lotéricas. Quer dizer, olha, tem a marca do banco tal na lotérica, então eles têm que ser bancários. A gente não conseguiu. Sim. Porque as próprias pessoas dizem, não, mas eu já estou aqui, já estou feliz de estar nesse espaço aqui, mas estava lidando com dinheiro, exposta à violência, a assalto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí hoje a nossa luta é em glória para exigir que os bancos tenham uma lei municipal que defende a porta giratória. Tá? Mas não é fácil, porque todos o tempo eles querem tirar. Aí eles transformam a agência em lojinha, porque aí não precisa tratar, mas e o bancário que está lá dentro? Vão roubar os bens dele, a tua bolsa, o teu celular, qualquer um entra ali e pega se não tiver um vigilante, se não tiver uma segurança. Pode um risco. Entendeu? Aí tu imagina, existe um retrocesso nas relações de trabalho. Aí tu está falando de inclusão. Não, é uma utopia, né? Mas eu fico dizendo, meu Deus do céu, como é que eu vou questionar isso aí se eles estão tirando da gente o mínimo de segurança, de uma condição de um trabalho decente? Mas a gente tem que insistir, esse é o nosso papel, né? De sempre cobrar e sempre dizer, olha, eu sou uma defensora, olha, bota no outdoor essa marca aí. Diz, essa marca faz isso, isso, aquilo. Porque é só assim, gente. Que nem a questão política. Se não bota nos outdoor daqueles deputados que votaram contra ti, ninguém vai saber. Isso é muito importante. Realmente... Eles trocam de partido, eles usam só um sobrenome diferente e o povo acha que está votando em uma pessoa diferente. Não, é aquele mesmo lá que votou... Que já te prejudicou. Tá? Então, assim, mas como nós vivemos numa mídia instantânea, a gente está aqui, a gente não leu a notícia de manhã, tu já está atrasado. Tu não leu? Não, eu não leio, eu não passo 24 horas por dia com o meu celular aberto ali, esperando notícia. Eu tenho que viver, eu tenho que produzir intelectualmente também, eu não posso ficar só refém das notícias. Vocês vivem isso no jornalismo, né? Total. O jornalismo é uma coisa assustadora, esmagadora. Tu chega a se sentir assim um pouco, será que eu não tô... Será que eu sou capaz mesmo? Porque eu não vi aquela notícia. A gente se cobra. Quando a gente não viu, a gente se cobra. Cara, isso aí é de um adoecimento, que aí a gente pode falar de saúde. É adoecedor para um jornalista. Viver hoje é esse imediatismo da notícia. Porque tu vai te achando meio incapaz. Por quê? Porque tu tá refém de uma tecnologia. Nós somos pessoas, não somos robôs. Ainda não somos. Ainda não somos. Daqui a pouco eles vão nos transformar, pelo menos uma parte robótica e outra
né? Mas isso é um outro assunto. Porque a gente vai, dessa maneira, nós vamos nos tornar mais descartáveis. Mais descartáveis. A gente tem que sempre defender a humanização das relações de trabalho. Exatamente. Humanização. Senão a gente vai dizer, olha, eu sou uma colaboradora mesmo, eu sou uma matrícula, eu sou um algoritmo e é assim que é. E o mais assustador é essa produção de notícias instantâneas, né? Porque o pessoal pega o telefone, começa a produzir notícia ali com o seu microfone, conversando. E a gente não sabe se a pessoa é jornalista ou não. Isso. E daí entra uma questão que eu queria linkar com a PEC do diploma. Sim. Que é super importante pra gente, né? Que é a PEC do diploma para jornalistas, né? Inclusive para quem é estudante, que nem eu, a gente fica nessa expectativa de pegar o diploma da formatura. E no dia que eu fiquei sabendo que muitas pessoas que estão na ativa, na TV e no rádio, não eram jornalistas, até tem o DRT, mas não são jornalistas. Não são diplomados. Foi assim, poxa, decepcionante. Mas também me motivou a estar dentro, engajado nessa luta também. Nessa resistência de valorização. Porque eu acho que no momento que eles sempre vão nos reduzir. O sistema sempre vai nos reduzir. Vai dizer, não precisa ser jornalista. Aí ele já está no viés de desvalorizar o espaço acadêmico também, que é como a gente viveu nos últimos anos. Para que estudar? Exatamente. Estudar é para idiota. Né? Um homem que estava à frente de um país dizer isso. Então acho que ele vai querer rever a educação, né? Essa reforma do ensino médio, que é uma apropriação, é uma exclusão total, porque as pessoas de menos poder aquisitivo, essa juventude, não vai ter oportunidade de fazer uma universidade, porque ele não tem o que é ensinado, as matérias que são ensinadas lá, não vão levar eles para disputar um Enem. Pior. Né? E aí isso aí vai inflar o mercado dos cursinhos. Né? Aí quem é que paga o cursinho? Quem tem uma tia que pode ajudar um sobrinho quando é a pessoa pobre. Né? Alguém que olhe lá o patrão de uma mulher, né? Quando empregada do lar. Eu não gosto da expressão doméstica. Doméstica é uma coisa que animaliza, né? A pessoa. Doméstica é animal que é doméstico. Né? E eu tenho essa minha resistência a esse conceito. Mas, de qualquer forma, a gente vai vendo os impeditivos e as aprovações. Por isso que é importante tanto o poder do voto, né? A gente votar em quem olha pra gente, em quem olha pro projeto que inclua a gente. Não é a pessoa. Eu não preciso gostar da cara da pessoa. Mas o que ele tem de projeto? E foi o grande golpe que a gente sofreu, né? É uma pessoa que não tinha um projeto. Não. Só tinha a linguagem chula, que alguns se identificaram, e essa questão de transgredir, de quebrar tudo, de nada presta, o ódio, a propagação do ódio. Principalmente contra jornalistas mulheres. Totalmente. Assim, acho que 80% do período estadal é jornalistas mulheres. O golpe misógino foi declarado assim, em todos os setores. Tanto que as relações pessoais dele, as mulheres não existem. Sim. Entendeu? Então, assim, e tudo usando também o sincretismo religioso, que eu digo, eles são fundamentalistas. Todo fundamentalista, ele é radical, ele não tem um olhar de atualização, de valorização, não. É assim, a Bíblia foi escrita lá, né, na época de Abraão, lá, e eles não mudam uma vírgula, e o mundo mudou, a sociedade mudou. E aí é por isso que as pessoas se colocam em lugares, né, de que são os únicos, como eu vou dizer, eles são os únicos merecedores da redenção. Se apropriam, né? Isso! Se apropriam de verdades e fazem... E aí, quando eles têm uma sociedade que não tem instrução, que não sabe quem é na sociedade, que é só mais uma formiguinha no formigueiro carregando a folhinha ali, é fácil de dominar. Sim. E de conduzir até para um processo político que levou a quase 1 milhão de pessoas morrerem de uma pandemia, né, que ele dizia que era uma gripe.
O negacionismo absurdo. Absurdo que levou gerações. A gente nem fala sobre os órfãos do Covid. Que tem muitas mulheres morreram de Covid. Muitos homens, pais e mães morreram de Covid. E deixaram essas crianças aí nesse mundo sem uma base, né? Então, tudo isso aí é um modelo escravocrata. Tudo está baseado no modelo do racismo. O racismo é um sistema que funcionou no mundo, mas que aqui ele é visto como natural. É natural tu ser racista, é natural tu ofender uma pessoa que tem a cor da pele diferente da tua, é natural. Por isso que é importante essa ação, né? Essas ações todas do novembro, né? Eu queria te agradecer, Isis, porque a conversa tá boa, mas falaria assim uma tarde inteira com você. Com certeza. Então, assim, aprendi muito, né? Muito e colocando também. É uma troca. Uma troca muito importante. Então, pessoal, fique atento. Chama aí uma próxima ação agora que tu tenha já do novembro. Bom, agora o novembro é o mês inteiro, né? Nós temos o nosso Novembro Unificado Antirracista, que são onde os sindicatos e movimento negro, movimento de matriz africana, a gente se une e fazemos uma marcha independente do governo. Sim. A gente se financia, né, cotiza e vai ser no dia 20 de novembro mesmo, a nossa marcha, tá? Nós convidamos que todos e todas estejam presentes, para que ouçam as nossas pautas, se enxerguem nas nossas pautas e até questionem as nossas pautas. Porque é isso que a gente quer. A gente quer essa troca. As pessoas que não entendem terem a oportunidade de entender o porquê a gente vai para o 20 de novembro, por que ele tinha que ser um feriado estadual, tá? E por que nós somos tão importantes como qualquer outra pessoa que faz parte dessa sociedade. A gente faz parte do desenvolvimento do Estado, né, do município, a gente contribui, a gente paga os nossos impostos, a gente é cobrado da mesma maneira. E por que na hora da inclusão a gente não tem a mesma oportunidade, a gente ganha menos, a gente é subalternizado nas relações de trabalho, tu sempre tem que fazer alguma coisa a mais do que a pessoa que não vive a nossa realidade da cor da pele. Essa caminhada vocês vão se encontrar onde? A princípio, nós ainda estamos na construção do 20, né? Mas a princípio vai ser na Esquina Democrática. Tá. Porque o nosso território é o Largo Zumbi dos Palmares. Sim. Então a gente sempre sai dali da Andradas e marcha até o Largo Zumbi. Por quê? Porque vem muitas mulheres idosas, principalmente as de matriz africana. Elas não têm mais idade nem saúde para estar marchando por vários longos trajetos. Sim. Então a gente pensa, né? Que legal esse cuidado, né? Totalmente, né? Que é uma da nossa diáspora africana. A gente tem que cuidar dos nossos griots, como a gente chama os nossos mais velhos. Obrigada, então. Obrigado, eu que agradeço você. Diane, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Espero que a gente possa ter outros encontros. Podem me chamar, com certeza. Não só no novembro, tá? E não só para tratar da questão étnico-racial, que ela é estruturante, mas para a gente tratar de outras questões sociais que a gente tem que trazer o nosso olhar, né? A nossa contribuição. Traga pautas. Bom, tá certo, Diane. Obrigada, tchau.